seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí tá a fala, né, do senhor Eduardo Bolsonaro, e tem o vídeo também do pai dele, emocionado, né, pela decisão do filho de ficar lá. Mas um filho que se afasta mais do que por um momento de patriotismo. Se afasta para combater algo parecido com o nazismo, que cada vez mais avança em nosso país. A liberdade não tem preço. Ouso dizer que a liberdade é mais importante que a própria vida. Exemplo de Israel. Então, o presidente se emocionou ao falar do filho, né? Mas eu vou dizer assim, irmãos, a gente vê que a decisão de não voltar, na minha visão, né, é de estar com medo. E aí, o que o senhor Alexandre de Moraes fez? Vocês sabem o que ele fez? Ai, ai, ai. Será que eles querem que ele volte para prender ele, né? Essa foi a decisão de Moraes, ó. Olha lá. Moraes nega pedido para prender passaporte de Eduardo Bolsonaro. Decisão foi proferida na noite dessa terça-feira por Alexandre de Moraes, negando o pedido do Partido dos Trabalhadores. O ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal, acompanhou a Procuradoria-Geral da República e arquivou o processo que pedia a apreensão do passaporte do deputado federal. A decisão foi proferida por Moraes na noite dessa terça-feira, após parecer da PGR mais cedo. O parlamentar anunciou que permanecerá nos Estados Unidos, alegando sofrer ameaças do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O magistrado destacou na decisão que a atribuição para apresentar denúncia ao solicitar o arquivamento do inquérito é exclusiva do Ministério Público. Ele ressaltou que a PGR foi contrária à apreensão do passaporte do parlamentar e, por isso, seu entendimento seguiu essa posição.
Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação penal privada subsidiária ao título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas, escreveu Moraes, citando precedentes no Supremo em decisões semelhantes. Ao pedir o arquivamento da queixa-crime do PT, Gonet afirmou que os relatos apresentados pela sigla e pelo deputado petista não contêm elementos mínimos para que justifique a abertura de uma investigação. Não indicam suficientemente a realidade do lícito penal, justificadora da deflagração da pretendida investigação, escreveu. O Procurador-Geral da República, na ocasião, também argumentou que as condutas atribuídas ao deputado não têm tipificação legal, especialmente no artigo 359 do Código Penal, que trata de negociação com o governo ou grupo estrangeiro para provocar atos de guerra contra o Brasil. As condutas narradas, portanto, não encontram tipificação legal, especialmente no tipo previsto, que pressupõe para sua consumação a negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo, circunstâncias ausentes no caso dos outros, ressaltou. Inexistindo elementos concretos sobre a existência de negociação, objetivando a concretização da finalidade ilícita prevista no tipo legal, há que se prestigiar a observância do princípio da legalidade em seu sentido estrito, destacou Gonet. Segundo ele, não é possível classificar condutas com crimes sem respaldos na lei, e então a PGR e Alexandre de Moraes não vão aprender mais o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Mas eu não acredito que isso vai fazê-lo voltar. Isso não vai fazê-lo voltar ao Brasil, porque agora ele vai ganhar apoio popular e força para se manter nos Estados Unidos, e ninguém vai colocar a mão nele, com certeza, né? Com certeza, lá ele vai ter mais liberdade para fazer, né, as falas e as narrativas. Agora, eu digo para vocês, né, muita gente não concorda com as minhas falas, mas eu não acredito, irmãos, em prisão de Alexandre de Moraes. Eu, particularmente, não acredito, porque eu acredito que está havendo uma pressão lá de fora, uma pressão gigantesca em cima do Brasil, não é uma pressão qualquer, nós estamos debaixo de pressão. E essa pressão acalmou os ânimos, até nas redes sociais está mais aberto. Até nas redes sociais está mais aberto os debates aí, né? Os debates sobre qualquer assunto, eles não estão derrubando mais, né? Depois que a Meta aderiu aí à questão de se afastar da agenda woke e aderir a um princípio de liberdade de expressão, as coisas estão mais abertas nas redes sociais e não estão tão fechadas.
Então, há uma pressão, há uma influência do governo americano no Brasil. É por isso que o Haddad e o Geraldo Alckmin também não quiseram taxar os Estados Unidos sobre a questão do aço e do ferro. Eles não querem entrar na guerra comercial. Então, veja, porque existe uma intervenção americana no Brasil, existe, assim como a China está com tudo também, existe uma questão americana sobre o Brasil, a ponto que não houve apoio nenhum dos Estados Unidos para que Bolsonaro entrasse com essa pseudo-intervenção militar. Então, eu digo para vocês que o Eduardo Bolsonaro não voltando, ele vai ficar gritando lá fora. Talvez, se ele ficar falando muito, é capaz de eles derrubarem as redes sociais dele aqui no Brasil e ele vai continuar falando lá fora. Talvez. Mas é ano que vem o ano das eleições, né? Deus abençoe, irmão Gilmar. Irmão recebeu meu áudio de oração pela professora. Eu enviei para o irmão o áudio de oração pela professora. Então, assim, é verdade, irmã Gilmar, todo mundo tem uma mão aqui no Brasil, mas a América e a China hoje, a França, são os países que mais detêm das nossas riquezas. Mais detêm das nossas riquezas. Então, nós estamos aí no âmbito de... Eu não acredito, eu tenho falado isso, né, que a esquerda permanecerá mais 4 anos, eles estão tentando recuperar a popularidade do Lula, mas com o preço que está a alimentação, com o preço que está as coisas, com tudo ficando muito caro, com o endividamento do Brasil chegando a 9 trilhões. Veja que o Lula hoje mandou para o Congresso a questão do imposto de renda, que ninguém vai pagar imposto de renda quem ganha até R$5.000. Então, veja que ele quer recuperar, que já está perdido, e eu digo que, com certeza, a direita volta no ano que vem para consertar a bagunça que a esquerda fez. E aí eles não vão ter argumento para... A ponto que eles estão querendo até afastar o Lula para não ser candidato no próximo ano, né? Eles estão querendo tirar o Lula no próximo ano para não concorrer, para não acontecer o que aconteceu com John Biden, que foi uma vergonha, né, para os Estados Unidos, que ele não tinha condições nenhuma de ser presidente, condições nenhuma de estar na Casa Branca, e afundou aí totalmente a política de esquerda dos Estados Unidos. É por isso que a direita voltou e voltou com tudo. É a mesma coisa que vai acontecer no Brasil. Você sabe como é que você... Alguém já viu? Deixa eu ver aqui se tem algum vídeo na internet sobre o que eu quero falar. Eles estão... Eles estão simplesmente dominando, né? Dominando. Deixa eu ver quantos... tem um vídeo curto aqui sobre o que eu quero falar. Simplesmente eles estão fazendo como se faz com as pulgas. Eles vão dando uma pseudo-liberdade, só que colocando as pessoas dentro de um domínio. De um domínio. Então, é isso que acontece. Olha só. Vamos ver se esse menino vai falar o que eu quero aqui. Ó. Aquele bichinho irritante que fica no seu cachorro, no seu gato, dá até coceira só de pensar. Ó, as pulgas. Bom, eu não sei se você sabe, mas antigamente existiam
circo de pulgas. E talvez essa história tenha muito a ver com você ou com alguém que você conhece. Então se liga, a pulga é um insetinho que mede 3 milímetros e pode pular até 100 vezes o tamanho dela. Imagina, se eu fosse uma pulga, oh meu Deus, ela pode pular até 100 vezes o tamanho pulga dela. Gigante, eu teria 1,70 m, é minha altura. Eu conseguiria pular um prédio de 60 andares. Louco, né? Antigamente, as pessoas conseguiam dominar essas pulgas em pequenos tabuleiros e fazer essas pulgas empurrarem bolas, serem jogadas de canhão, andar em corda bamba. Esse era o famoso circo de pulgas. Mas eu fiquei bem curioso em como essas pessoas conseguiam adestrar essas pulgas. Agora presta atenção no adestramento, é isso que eles fazem com a população. Como as pulgas não fugiam do tabuleiro se elas pulam tão alto? Eu descobri. Dizem que antigamente esse pessoal que tinha circo de pulgas adestravam as pulgas dentro de potes de vidro. O que eles faziam? Eles colocavam ali dentro várias pulgas e tampavam o pote. Nos primeiros dias, as pulgas ficavam enlouquecidas tentando sair daquele pote. Elas ficavam loucas, pulando e batendo a cabeça na tampa toda hora. Até que chegava um momento em que elas só pulavam até a altura da tampa. Naquele momento, o dono daquelas pulgas destampava o pote. E mesmo assim as pulgas não pulavam para fora, porque elas acreditaram que aquele era o máximo que elas conseguiriam pular. E é aí que essa história casa com a história de muitas pessoas que talvez você conheça. Quantas crenças limitantes. E é o que acontece, irmãos. Eles estão fazendo com o povo, botando o teto em cima e colocando limite. Enquanto o povo não enxergar as coisas como são, e infelizmente 95% da população mundial não vê o que está acontecendo. É assombroso um número desse, né, irmãos? 95% da população mundial já está adestrada a obedecer o que a televisão manda. A acreditar no que a mídia fala. A acreditar nos seus políticos de estimação. A acreditar que remédios que são fabricados em dias podem salvar vidas. Por quê? Porque todos estão adestrados e não conhecem o poder e o poder que emana dentro dela. Deus criou o homem para dominar. Eu sempre digo isso. Deus deu domínio ao homem sobre as aves do céu, sobre o espaço. Deus deu domínio ao homem sobre o mar, sobre os peixes. E Deus deu domínio ao homem sobre a terra. O que os governos fizeram? O que os governos fizeram? Eles dominaram. Todo governo no mundo tem a aeronáutica, que domina o mar. Todo governo no mundo domina o ar, né? A aeronáutica. Todo governo do mundo domina as águas, tem a marinha, e todo governo do mundo tem exército e domina a terra. Então, os governos dominam o espaço, o mar e a terra, mas os homens não dominam. Os homens são adestrados a ficar debaixo de um limite. E eles acreditam que a vida é dentro daquele potinho. Daquele potinho. Eles acham que a vida deles é dentro daquele potinho. Eles criaram um mundinho. E aí veja que quando você mostra a realidade, as pessoas se elas puderem te bater, elas te batem, porque a realidade é tão clara que elas não querem enxergar. Elas querem viver dentro do mundinho delas. Dentro do mundinho delas. Então, elas não querem mudar o pensamento. Então, é melhor eu ficar achando que a esquerda é boa ou a direita é boa, e eles vão manipulando as pessoas, vão modificando o pensamento, vão criando narrativas. E enquanto
as pessoas não enxergarem a realidade. Então, eu digo para vocês, irmãos, nós temos capacidade, veja que a pulga ela consegue pular 100 vezes o seu tamanho. O ser humano pode fazer coisas extraordinárias fora da Matrix, mas estão presos a um mundinho. Achando, por quê? Olha só, o coração do homem está tão na terra que ele só fica na expectativa de que as coisas vão melhorar. Irmãos, os preços estão subindo e vão ficar mais caros. Você acha que quando a direita voltar, se as pessoas já se acostumaram a pagar caro, as coisas vão baixar de preço assustadoramente? Jamais. Vocês podem ter certeza que a caixa do ovo, que hoje está 30, se baixar para 25, está caro. O café que está R$30, se baixar para 25, está caro. Mas se baixar para 25, o povo vai dizer, baixou o preço do café. Mas o salário não aumentou. Então, veja bem, o povo gosta de ser iludido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O povo gosta de viver na ilusão. Na ilusão. É isso que o povo gosta. De acreditar em tudo que os outros falam. As pessoas, não, se a direita voltar, tudo vai melhorar. Se a direita voltar, tudo volta ao normal, irmão, sai desse mundo. Veja que os empresários